A presença de Deus aqui na terra começou com Adão e Eva. Ambos pecaram, trazendo assim a maldição. A presença de Deus era a voz de Deus falando com eles. Com o pecado veio a consequência da morte. Como a presença de Deus era a voz, assim falou com Noé, falou com Abraão, Isaque e Jacó. Com Abraão, Isaque e Jacó, ele teve pessoalmente como pessoa, chegou até comer com Abraão junto. Assim, vindo a nação de Israel dentro do Egito, depois que José teria levado aos seus parentelas. E então apareceu o Senhor numa chama de fogo para Moisés por meio do anjo e ordenou com que ele manifestasse o seu poder através de seu cajado. Levando o cajado para o Egito, fez os milagres das 10 pragas e depois melou a porta das casas dos hebreus de sangue, porque o anjo iria passar, porque a presença de Deus estava no anjo, iria passar e matar todo o primogênito do Egito. Matando o filho de Faraó, levou o povo para o deserto, e a presença de Deus ia no anjo. Chegando no Mar Vermelho, os egípcios cercaram a nação de Israel, porém o anjo é que tinha o poder de abrir o Mar Vermelho, porque a presença de Deus estava no anjo. O cajado não funcionava, porém o Senhor, através do seu anjo, foi para trás do povo de Israel, para que o cajado na mão de Moisés abrisse o Mar Vermelho. E assim o povo atravessou o Mar Vermelho. Com essa travessia, o povo marchou a pé enxuto, com paredes de água de um lado para outro, e Faraó o seguia. Mas novamente o Senhor passou para a frente do povo, assim dando a Moisés poderes com o cajado, e ele fechou novamente o Mar Vermelho. E o Senhor passou para a frente, guiando o povo para o deserto. Como a presença de Deus estava no anjo, o anjo deu a Moisés tábuas escritas com o próprio dedo de Deus, para provar que a presença de Deus estava naqueles mandamentos. Quem violasse, esse seria condenado e morto. Deus ordenou que Moisés fizesse um tabernáculo de tenda, para que colocasse ali os seus mandamentos, para que a presença de Deus, a glória de Deus estivesse manifesta naquele tabernáculo. Dentro do tabernáculo, Deus mandou Moisés colocar uma arca da aliança banhada de ouro, para que colocasse os seus mandamentos lá dentro. E onde estivesse aquela arca, ali estaria a presença de Deus na terra. E então logo se levantou um homem como profeta chamado Samuel, e ele levantou um homem como rei, sendo assim o Senhor, o Deus de Israel, rei. Mas o povo pediu rei, e grande e mal foi o povo pedindo um homem como rei da nação. Mas ele pecara, e Davi assumiu o seu cargo, levantando assim uma cidade, Jerusalém. Pecando Jerusalém, Deus amaldiçoou, destruindo-a e tocando fogo, e ordenou que fosse habitar na terra da Babilônia. Por lá ficaram escravos por 70 anos, mudando assim a língua de hebraico para aramaico, misturado com a língua babilônica. Eles adquiriram conhecimentos babilônicos, e ali Deus passou a ser o Senhor de Israel na Babilônia, quando Nabucodonosor se converteu à lei de Deus. E assim Nabucodonosor era servo do Deus Altíssimo, como ele mesmo falara no livro de Jeremias. E a nação de Deus a presença de Deus passara a estar na Babilônia, porque tinha se levado a arca da aliança para lá. Mas vindo um rei chamado Ciro, venceu Nabucodonosor e reedificou
o templo do Senhor. Dois homens encarregados em levantar a religiosidade de Israel, Esdras e Neemias, construíram um púlpito, escreveram a lei de Deus que Moisés tinha feito em manuscritos de pele de carneiro, e lia-se todo sábado no púlpito para que o povo a aprendesse a lei, para não mais pecar, ouvindo os falsos profetas, se corrompendo pelos sacrifícios, que era substituído pelos pecados. E assim a cidade prosperou. E se cumprindo a profecia de Isaías, surge o Messias batizado por João Batista, que anunciava o reino dos céus. E as profecias se cumpriram, e a lei, no batismo de João Batista, quando o Espírito Santo desceu sobre o Cristo. E assim por 3 anos e meio ele anunciou o reino dos céus. E como diz nos profetas, eis a nova Jerusalém, ataviada, preparada, que desce do céu. Ela está com os homens, ela os ensina, ela enxugará suas lágrimas, ela os curará da lepra, da cegueira. A nova Jerusalém, a promessa, o Espírito Santo estaria no Cristo, com os homens, consolando-os por meio da mensagem do Messias. E ali estava a primeira igreja de Deus, como está escrito nas profecias: eis o tabernáculo de Deus com os homens. E ele mesmo se apresentou e por 3 anos e meio alimentou a todos os que anunciavam a palavra, alimentando assim por 3 anos e meio as 2 testemunhas fortalecidas também participaram, e aquela igreja que foi alimentada no deserto por 3 anos e meio através da mensagem que ele trouxe como homem, porque ele veio para não condenar e sim para salvar o homem. E o apóstolo Paulo disse que ele era o mediador entre o Deus e os homens na terra. Ele mesmo era o intermediário, a ligação entre os homens e Deus. E não havia outra forma de chegar mais a Deus, porque a presença de Deus estava viva em carne e osso, porque o Verbo se fez carne e ali estava a palavra de Deus viva com os homens. E morrendo e ressuscitando, levantou a primeira igreja cristã, a primeira igreja apostólica do mundo, levantando 12 apóstolos, deu-os autoridade para pregar, para curar e para edificar o evangelho através do reino de Deus, trazido por sua própria mensagem. E os apóstolos escreveram cartas como doutrina para distribuir para todas as igrejas de todos os cantos, porque a autoridade de Cristo estava nos apóstolos, porque eles anunciavam e testificavam das palavras de Jesus Cristo, que era o seu pastor, e eles, como presbíteros, líderes das igrejas aqui na terra, tinham Jesus como seu líder, como pastor do rebanho de Deus. Mas logo veio o imperador, legalizou o cristianismo, levantou a primeira igreja católica apostólica romana, a Diocese de São Pedro, se denominou o líder, substituindo assim Jesus, sentando no trono do cristianismo, querendo se passar por Deus, dizendo que era Deus, exigindo adoração, e exigiu com que escrevesse uma Bíblia. E Jerônimo, encarregado no Conselho de Nicéia, juntou algumas cartas dos apóstolos e escreveu, e fizeram a primeira Bíblia, a Vulgata. E assim, com a primeira Bíblia escrita latim, grego, hebraico e aramaico, só o padre maior, o vigário Filisdeis, aquele declarado substituto de Jesus Cristo, aqui na terra, passou a ser autoridade, exigiu adoração, mudou as leis de Deus e fez com que a sua igreja e o seu rebanho se tornasse um cristianismo diferente daquele que os apóstolos tiveram, ele se denominando líder, superior, supremo,
reinou por todo período da era bizantina. Mas um padre chamado Martinho Lutero, reformando a igreja, ele assim fez com que tudo mudasse, e desta forma ele transformou a igreja morta e tirana para um novo evangelho, assim como os protestantes. E ele traduziu a Bíblia de latim e grego antigo para a linguagem de alemão. E na Inglaterra também Tyndale retraduziu a Bíblia em inglês, levando a Bíblia assim para as Américas, fundando os Estados Unidos, e de lá surgindo o Evangelho vindo dos puritanos, que teria saído dos protestantes, e assim a Bíblia passou a ser a palavra de Deus. Com a divulgação da Bíblia, veio grandes historiadores, fundadores de religiões, como Testemunho de Jeová, Mórmon, Adventistas dos Sétimos Dias, Pentecostais, Neopentecostais, e assim surgiram as primeiras religiões cristãs separadas da Igreja Católica e separada dos apóstolos. Com a divulgação da Bíblia, apareceram várias congregações, denominando-se salvadoras, substituindo assim a palavra de Deus por meio do nome, como está em Apocalipse capítulo 17, que João declarou que viu nomes de blasfêmia sobre a Babilônia, a Roma, a mãe das prostitutas. E estas igrejas, essas congregações passaram a ser portas abertas do céu para fiéis cansados e tristes. E na virada do século XXI surgiram igrejas pentecostais misturadas com a doutrina da Umbanda, Quimbanda e Candomblé, assim surgindo espíritos adivinhões, espíritos proféticos semelhantes aos espíritos da Umbanda, que profetiza e anuncia boas novas para as pessoas, não segundo a palavra de Deus, mas segundo o desejo do seu coração, como está em Jeremias capítulo 7, se denominando portador do Espírito Santo, assim como diz o Papa, se denominando intérprete da vontade de Deus, não por meio da palavra, mas por meio do seu entendimento carnal. Mas no livro de Apocalipse está escrito que o sétimo anjo irá tocar a sétima trombeta, a sétima mensagem do livro de Apocalipse. E diz na Bíblia, em Apocalipse, que quando o anjo tocar, se cumprirá o grande mistério de Deus, o grande segredo, que desde a era de Adão não se conhece, porque o homem busca a salvação, a religiosidade, busca Deus por meio da carne, do seu entendimento e dos seus sacrifícios. Mas o grande mistério de Deus é outro, revelado pelo apóstolo Paulo. Paulo disse em Colossenses capítulo 1, 27, que o grande mistério de Deus, o grande segredo de Deus que sempre foi anunciado, mas não compreendido, viria com a compreensão da Escritura Sagrada por meio da revelação do Espírito Santo, de acordo com a boa vontade dos homens, de deixar a teologia, deixar a sabedoria, deixar o conhecimento humano do lado, por toda a religião que o homem praticou, assim como começou pela Igreja Católica, como os protestantes e como os evangélicos. Porém, Paulo diz que o grande segredo de Deus não veria conforme a vontade carnal, nem o conhecimento humano sobre Deus, e sim por outro termo. O grande segredo de Deus, segundo o apóstolo Paulo, é Cristo em nós,
ou seja, o Espírito Santo, a promessa do Pai, como disse em João 14, Jesus: não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador, e ele vos ensinará, vos consolará, e vos ensinará todas as coisas, porque ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como disse Pedro, que não deixe que ninguém vos ensine nada, quem vos ensina é o Senhor. Como escreveu Isaías, todos serão ensinados por Deus, porque o Espírito Santo, através da mensagem de Jesus Cristo, como está em Apocalipse 19:10, disse que o espírito de profecia dentro da igreja é a mensagem de Jesus Cristo como homem, como Paulo citou, que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, ou seja, por 3 anos e meio, quando ele esteve presente e anunciou a sua palavra. Portanto, igreja, não se corrompa, porque lá em Hebreus diz que grande é esse mistério, e ele não se refere a outra coisa senão de Deus no homem, porque ele diz que o templo do Senhor é o coração humano, aonde Deus fala, porque a segunda promessa, a primeira promessa falhou da lei, porque todos pecaram, mas a segunda aliança, lá diz lá em Hebreus, como está em Jeremias 31:33, e eis que eu porei minha lei no seu coração e a escreverei na sua mente, diz o Senhor. Porque assim como o homem receberá de Cristo revestimento da alma de Cristo por meio do seu Espírito Santo, assim será no dia do arrebatamento. Nós seremos como ele é, no dia que os anjos vierem nos buscar, no dia que a trombeta soará, e nós seremos revestidos da alma de Cristo, do coração de Cristo, da mente de Cristo, por toda a eternidade, e seremos um com ele, e ele será um conosco. Deus será tudo em todos, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo.